Você sabia que existem procedimentos que fazem o seu botox durar mais? Eu sou Renata Fontani, especialista em pele, e hoje nós vamos conversar com o Dr. Ricardo, infectologista e dermatologista. Então, Ricardo, é verdade que existem procedimentos que fazem o botox durar mais? Ei, Renata, tudo bem? Renata, Ótimo. é verdade. O que acontece? Como que funciona o Botox? O Botox, a toxina botulínica, ela é uma substância que, quando ela entra em contato com a nossa musculatura, ela faz uma paralisação transitória daquela musculatura. E muitas das linhas de expressão que as pessoas têm, elas são linhas que surgem exatamente pelo movimento da pele. Então, por exemplo, linhas horizontais na região da testa, aqueles pezinhos de galinha, aquele 11 da carinha de brava, essas linhas elas surgem exatamente pela movimentação. E o que a toxina botulínica faz? Ela faz uma paralisação da musculatura e essa paralisação faz com que essa linha fique uma linha mais suave. Mas a toxina botulínica ela tem uma ligação que ela é definitiva, lá com a sua terminação nervosa que faria esse estímulo. Porém, o nosso organismo ele tem a capacidade de regenerar. Ele refaz essas ligações com o tempo e com o tempo você volta a movimentar aquela musculatura. Então, da mesma forma que ele vai parando progressivamente a movimentação, o retorno da movimentação também é progressivo. E a gente percebe que muito antes daquela linha de expressão, daquela ruga voltar completamente, você começa antes disso a ter uma certa movimentação com uma leve ondulação da pele. Essa ondulação vai se tornando progressivamente mais intensa até que você volta a movimentar normalmente. Uhum. Dessa forma, todos os procedimentos que estimulam a sua pele a se tornar uma pele mais firme, mais viçosa, eles acabam contribuindo para que a toxina botulínica dure mais tempo. Porque uma vez que aquela pele está mais firme, está mais compacta, está mais grossa, digamos assim, mais firme mesmo, né? Ela vai acabar ondulando menos na hora que ele estiver voltando a funcionar, na hora que a musculatura estiver voltando a funcionar, o que vai fazer com que A qualidade dessa pele vai estar melhor e aí ela vai mascar menos, vamos dizer assim. Exatamente, vai mascar menos e vai ser mais firme, de forma também que se for um estímulo leve muscular, ela não vai dobrar tanto. Uhum. Ela vai dobrar mais se ela for uma pele mais frágil, mais fina, menos viçosa, mais envelhecida. Então, todos esses procedimentos que estimulam, por exemplo, a produção de colágeno, eles auxiliam para que o Botox dure mais tempo. Então, uma pessoa que trata, né, além de fazer o Botox, a tendência é ela aplicar menos Botox? Sim, se ela fizer um bom tratamento, se ela fizer uma boa reserva de colágeno na pele, ela vai acabar precisando com menos frequência de Botox a longo prazo, né? Então, por exemplo, aqueles tratamentos com fios lisos de PDO, que estimulam produção de colágeno no local onde ele é colocado. A gente usa muito fio liso de PDO em locais onde você não pode volumizar muito. Por exemplo, região de pés de galinha, a região abaixo dos olhos, por exemplo, que aqui nem Botox a gente coloca, a região da glabela, que é uma região que você não quer dar volume, mas você quer que a pele fique mais firme. A gente associa tratamentos. Então é muito frequente a gente fazer isso aqui na clínica. A gente faz a toxina botulínica, porque afinal de contas, essas linhas elas surgem por movimentação, então se eu não paro a movimentação, a tendência é a linha voltar, ir piorando com o tempo. E a musculatura ficando mais forte também, sim, né, Ricardo? Sim, com o tempo, se você não fizer nada, a musculatura vai ficando cada vez mais carregada, né? E se você faz a toxina, a tendência é você, entre aspas, desacostumar um pouco o seu músculo a fazer sempre aquela força e diminuir a intensidade de força. Então você acaba prevenindo o surgimento dessas rugas a longo prazo. Mas a gente costuma combinar as coisas. A gente faz a toxina botulínica e no momento que ela estiver pego, que ela estiver bem, agindo bem ali, você faz, por exemplo, uma aplicação de fio liso de PDO para estimular colágeno nessa região. Pode fazer na testa Pode fazer na testa como um todo. Inclusive, e nessa eu já fiz, região, fica muito bom, fica né? muito bom. A gente costuma, eu
eu particularmente gosto muito de fazer da área como um todo, às vezes eu faço como se fosse um hashtag, para cobrir aquela área e estimular a produção de colágeno na região para que aquela pele fique uma pele mais firme e ela ondule menos, ela marque menos essas linhas. Dá para colocar, por exemplo, em região de pés de galinha, a gente consegue Porque, às colocar vezes, nessa quando a gente região. pensa no tratamento estético, né, Ricardo? Às vezes, até o próprio paciente, ele pensa muito só no local. E ele não pensa que, às vezes, ele tratar as outras regiões vai melhorar aquele local também, Também, né? exatamente. E é muito comum, Renata, que a gente necessite de tratamentos combinados, né? A causa, primeiro, é a musculatura. Sim, por isso a toxina botulínica é tão importante. Mas se é uma pele muito fina, se é uma pele muito frágil, ou se é uma pele um pouco mais madura, que já tem essa certa fragilidade, essa perda de colágeno, que faz com que ela tenha uma mobilidade maior, se você faz um procedimento que estimula o colágeno, você melhora a qualidade dessa pele e acaba fazendo com que essa toxina botulínica dure mais tempo. Além do fio liso de PDO, por exemplo, você poderia fazer um microagulhamento nessa região. O microagulhamento, ele é um procedimento onde a gente tem um dispositivo que tem várias pequenas agulhas, que essa agulha é de uma profundidade definida. E essa profundidade que ela fura na região, ela estimula a produção de colágeno pelo seu organismo. Só o microagulhamento, às vezes, sem colocar nenhum ativo, Às né? vezes sem nenhum ativo. O estímulo de colágeno do microagulhamento, ele independe de ativos. Só de você fazer, você já tem um estímulo de colágeno importante. Dependendo do que você tem de propósito, você pode usar algumas substâncias que estimulam mais ainda, né? Assim, ou substâncias clareadoras, quando é para tratamento, por exemplo, de um melasma, de uma outra patologia. Mas, em geral, ele por si só, pela profundidade que ele vai, ele já estimula a produção de colágeno. Também aqui vale destacar que essa profundidade não é tão pequena assim. Então, na maioria das vezes, esses procedimentos para estímulo mais importante de colágeno, eles são mais realizados por médicos do que pelos outros profissionais que trabalham com a estética. Não que os outros não façam microagulhamento, mas aí a profundidade acaba interferindo no seu resultado, se a gente está pensando em produção de colágeno, né? Mas é um tratamento que é eficaz, que estimula o colágeno, que é bem interessante para ser feito, por exemplo, nessas regiões também, né? Outros procedimentos que podem ser feitos, por exemplo, o uso do Sculptra, que é o ácido polilático, ou hoje existem outros concorrentes dele no mercado que são de ácido polilático também. O ácido polilático, ele é uma substância que hoje ela é classificada como um bioestimulador. Ele, em contato com a sua célula, com as células da sua pele, ele estimula o seu organismo a produzir o colágeno. Então, se você faz uma aplicação de Sculptra naquela região de ácido polilático, com o tempo você tem um aumento de produção do colágeno e vai ter uma melhora ali também dos resultados, né? Lembrando que, por exemplo, o ácido polilático a gente geralmente não faz em região de testa. Eu ia perguntar isso agora. Então, nem sempre você vai conseguir fazer o rosto inteiro, mas ele pode ser feito na região da lateral dos olhos, pode ser feito na região mais anterior da face ou na região lateral também, com bons resultados. A gente tem feito muito aqui na clínica toxina botulínica. Na região lateral da face, ele acaba melhorando mais a estrutura do rosto, Sim, né? a gente acaba fazendo ele como se fosse emoldurando o rosto, exatamente para ter um pouquinho de efeito até lift, de firmar mais a pele, né? O colágeno, eu falo que ele dá firmeza na pele, ele coloca as coisas mais no lugar. Então o paciente muitas vezes tem aquela sensação da pele mais firme, mais colada de verdade na face. Se você faz isso nessa região da lateral, você acaba tendo um certo efeito lift, um certo efeito de firmeza na pele, que acaba fazendo com que fique uma pele mais bonita, um rosto menos flácido, né? Mas além da flacidez, se pega numa região onde você faria toxina botulínica também, você acaba tendo um resultado bom, porque aquela pele fica uma pele mais firme, mais coladinha, e você tem menos, você tem uma durabilidade maior aí da sua toxina. Lembrar que ele não faz em todos os locais. Por exemplo, região de glabela a gente não consegue fazer, que é uma área que a gente faz muito, muito botox, né? Testa a gente não consegue fazer. Mas, por exemplo, hoje, aqui na clínica, a gente faz muito botox para pescoço, por exemplo, esses tipo Nefertiti, e para aquelas pessoas que têm muitas linhas verticais no pescoço, né? Aquelas bandas platismais que a gente chama.
esses pacientes, se você fizer, por exemplo, o ácido polilático, o Sculptra no pescoço, fica ótimo, porque ele acaba firmando também a pele e marcando menos. Fica uma pele mais firme, mais viçosa, mais bonita. Agora, quando e o marca paciente menos. não faz o Botox no pescoço, esse pescoço ele tende a ficar mais forte ou não? Se o paciente já tem o hábito de conversar e movimentar muito, às vezes ele faz como se fosse força. A musculatura é uma musculatura mais, a gente fala hipercinética, musculatura que movimenta mais até no conversar. A tendência com o tempo é ele marcar cada vez mais e fazer essas linhas verticais com mais frequência. Para essas linhas verticais, o Botox funciona muito bem, porque ele acaba paralisando essa musculatura e fazendo com que você não tenha tanto essa força do músculo platisma, que é o que faz esse movimento, e acaba ajudando a diminuir essas marcações. Acaba que isso também ajuda a ter uma certa elevação da face, porque você relaxa essa musculatura e faz com que a musculatura de cima melhora do contrair. contorno, né? Melhora contorno facial. Isso. E aí, nesses casos, por exemplo, o microagulhamento de pescoço, os fios lisos de PDO para pescoço, o próprio ácido polilático, eles têm um benefício grande, porque eles acabam melhorando a textura da pele, fazendo com que marque menos, né? Assim como o ácido polilático, Renata, um outro bioestimulador que a gente usa muito é o Radies, que é a hidroxiapatita de cálcio, né? A hidroxiapatita ela também tem essa característica de estimular o próprio organismo a produzir colágeno onde ela é aplicada. Então, às vezes a gente faz, por exemplo, para pescoço, a gente pode fazer para essa região lateral do rosto, para estímulo de colágeno, para estimular e firmar mais a pele e diminuir essas linhas de expressão, ajudando dessa forma na durabilidade da toxina botulínica. E o ultrassom microfocado? Ultrassom microfocado, a radiofrequência? Sim, o ultrassom microfocado e a radiofrequência, todos dois são procedimentos que também estimulam a produção de colágeno. O ultrassom microfocado, ele faz como se fossem pequenos pontos de queimadura numa estrutura que fica abaixo da pele, não queima a pele em si, é um aparelho de ultrassom que a gente encosta no rosto, ele faz o disparo do ultrassom e há uma certa profundidade lá para dentro, ele faz uns pontos que a gente chama de pontos de coagulação. E esses pontos de coagulação, eles fazem uma certa retração da pele naquele primeiro momento, mas o processo de cicatrização deles leva a estímulo de colágeno também. Então, auxilia a pele a ficar uma pele mais firme e uma pele mais compacta, mais coladinha, né? Assim, a radiofrequência, Renata, ela é um procedimento que estimula a produção de colágeno, mas o fato dela aquecer muito a pele e a musculatura, ele pode levar a uma menor duração da toxina botulínica. Olha que coisa curiosa, né? Então a gente acaba evitando um pouco de fazer a radiofrequência nesses pacientes depois que eles já fizeram o Botox, a toxina botulínica. Se você faz em datas muito distintas, por exemplo, eu fiz a radiofrequência, eu faço o tratamento com radiofrequência. Eu espero o Botox chegar a hora de fazer de novo e faça faz a rádio e depois vou pro Botox. Exatamente, fazer ela antes de fazer a próxima aplicação de Botox. Mesmo porque o Botox é meio que a cereja do bolo, né? Exato. Você tratou a pele, você tá com a pele tratada, você vai lá, aplica o Botox exatamente para você mesmo não estragar o que você tratou, né? Exatamente, para estar com para durar mais tempo, para a pele ficar mais bonita, para o paciente. É o que você falou, é a cereja do bolo, né? Uma outra coisa que, por incrível que pareça, ajuda muito também são os produtos mesmo tópicos que podem auxiliar um pouco de skincare. Então, por exemplo, os derivados do ácido retinóico, e aí a gente tem uma infinidade de produtos que são disponíveis no mercado, eles têm a capacidade de compactar um pouco mais a epiderme e eles têm um efeito pequeno de produção de colágeno, mas eles têm um efeito de produção de colágeno. Assim, isso todo dia faz uma diferença. É isso, é muito inferior a um bioestimulador. Se você comparar, por exemplo, um Sculptra, um ácido polilático e um retinóico, a comparação é muito desproporcional, né? Assim, o Sculptra produz muito mais colágeno, mas o ácido retinóico de todo dia ajuda? Sim, ele ajuda, porque ele acaba fazendo com que essa pele fique uma pele mais compacta e mais firme. Então, ele acaba também contribuindo. Então, para quem acha que o Botox não dura muito, é muito importante ter um cuidado com a pele, fazer outros procedimentos, usar os produtos indicados, né, pelo médico em casa, não só comprar o produto e guardar, né?
que o que vai fazer a diferença é o uso todo dia, né? O uso contínuo. Exatamente. Né? Uma outra coisa mesmo porque eles dão menos resultado, né? Isso. Mas eu já vi, assim, né? A pessoa que é mais certinha, tem que usa resultados direitinho, ótimos. tem um resultado muito bom. Tem. Isso é muito curioso, porque assim, a gente recebe no dia a dia da clínica todos os perfis de paciente. Sim. Você tem pacientes que nunca se cuidaram e agora estão se cuidando. Você tem pacientes que sempre se cuidaram e continuam se cuidando. Então, isso é muito interessante. Às vezes a gente vê pacientes que têm uma idade cronológica avançada, né? Um paciente às vezes de 70 anos, mas que na hora que você olha a pele da pessoa, ela é muito melhor do que uma pele de uma pessoa de 50 anos. Sim, mais jovem. Né? Se a gente for pensar, existem 2 mecanismos distintos de envelhecimento principal da pele, digamos assim. Você tem o que a gente chama de cronoenvelhecimento, que é o envelhecimento do passar dos anos. Então, com o passar dos anos, você perde um pouco de colágeno, você perde um pouco de elastina, você tem uma tendência de degradar algumas substâncias que são importantes para a firmeza da pele. Uhum. Mas você tem um outro envelhecimento, que é o que a gente chama de fotoenvelhecimento, que é um envelhecimento causado pela luz solar, que é o principal fator de envelhecimento da pele. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma tendência genética de um cronoenvelhecimento que já é um pouco menor, mas se ela não usa nada de fotoproteção, ela envelhece muito. E a gente vê muito o contrário aqui também. Aquele paciente que sempre usou protetor solar, aquele paciente que sempre teve uma boa rotina de skincare, às vezes ele chega aqui por uma consulta conosco com 70, 65 anos, com uma pele melhor do que um paciente de 50 que nunca se cuidou, né? Então, isso é muito interessante. A gente percebe que o cuidar todo dia faz muita diferença. O Botox, então, não é só porque ele passa rápido. Às vezes o paciente não está cuidando direitinho. Exatamente. Do jeito que deveria cuidar da pele. Da pele, isso. E uma pele boa, você sente menos falta do Botox também, né? Com certeza, com certeza. E outra coisa que tem é que a gente sabe que alguns hábitos podem fazer com que ele dure menos. Eu falei da radiofrequência, mas, por exemplo, aqueles pacientes que são muito expressivos, que movimentam muito na hora de falar, de conversar, eles têm uma tendência a durar menos. Pessoas que fazem atividade física muito intensa, que faz muita careta na hora que está na academia, eles têm uma tendência a durar menos. O paciente que tem uma musculatura muito forte, às vezes a gente vê pacientes, eu lembro que eu tenho uma paciente que a primeira vez que ela fez Botox, ela tinha menos de 20 anos, ela tinha 19 anos a primeira vez que ela fez toxina botulínica. E aí o pessoal fala, nossa, mas ela começou muito cedo. Mas na hora que você olha para ela e olha para o pai e você vê a força da musculatura que ela tinha na testa, você já entendeu por que ela fez jovem. Ela não fez jovem porque ela adiantou, ela já tinha linhas de expressão com 19 anos. Por quê? Porque a musculatura dela era extremamente forte. Na hora que você olhava para a família, o pai era a mesma coisa. Era uma região de testa que você via que era espessa a musculatura. Então, assim, ela ia marcar muito precocemente. Era importante que ela fizesse desde uma idade bem jovem, né? Assim, a aplicação da toxina. Então, isso varia de indivíduo para indivíduo. Mas os hábitos de vida também podem influenciar. Faz diferença, né? Faz muita diferença. Faz muita diferença. Muita. O Botox, ele é maravilhoso, mas precisa de cuidar, né? Só aplicar Botox, né? Sim. Obrigada, Ricardo. Foi ótimo esse papo. Os procedimentos realmente fazem muita diferença na vida dos pacientes. E eu gostei muito desse bate-papo com você. Espero que vocês também tenham gostado. E a gente se encontra para um próximo podcast.